Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar de small caps, vamos falar de empresas baratas e que têm forte potencial de crescimento. Já deixo claro o meu convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Eu lembro que essa ação que nós vamos ver hoje, essa small, é uma micro cap na verdade, foi bastante pedida por vocês, então deixem aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos, tá? Lembrando, né, pessoal, que quando a gente fala em ações que podem subir 100, 200, 300, 400%, né, ninguém está dizendo, prometendo ganho, né, pessoal? Isso aí não existe, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Mas nós temos algumas empresas, sim, algumas que têm potencial por si só, algumas que, porque também as ações caíram, então, e estão em preços relativamente ou bastante interessantes, né? E lembrando que nós temos alguns segmentos, claro, que têm mais potencial de crescimento, algumas small caps, micro caps, empresas de crescimento, diferente de uma empresa do setor elétrico, por exemplo, né? Então a gente vai pegar esses ativos que às vezes não são tão conhecidos ou que às vezes podem parecer ser um pouco mais arriscados, né? Como é o ativo que a gente vai falar hoje, que é a Tronox, que é a antiga Cristal Pigmentos, que é uma empresa pequena, uma empresa pouco acompanhada, né? Ela tem uma liquidez mais baixa das ações, dificilmente a gente recomendaria para uma operação de médio prazo, mas para um longo prazo ali, tranquilo, a negociação das ações, tá? Para quem não conhece a Tronox, né, pessoal, até já deixo aqui o meu pedido novamente para eles lá para melhorarem o site de relação com investidores. Poderia ajustar bastante, né, até para ter uma comunicação melhor com o mercado, mas o que a empresa faz é bem simples, né? Ela é a única produtora brasileira e a segunda mundial do dióxido de titânio, né? Para que serve o dióxido de titânio? Ele é um pozinho branco, né, que ele serve para dar cor, brilho, né? É utilizado aí na fabricação de tintas, plásticos, basicamente esses dois mercados aqui que a Tronox atua, a parte de papel, borracha, cerâmica, entre outros produtos, sendo esse o principal negócio da empresa, né? A gente lembra que a China vai ser bastante importante também nesse processo, porque a China é o principal exportador de dióxido de titânio e eles devem diminuir as exportações, já vem diminuindo à medida que os preços subam no mercado internacional e que a própria China tenha que absorver isso, tá? E quando a gente compara, por exemplo, as empresas chinesas com a Tronox não fica para trás. Nesses dias eu fiz o vídeo da Aeris e eu comentei que a gente não tinha informações das empresas que são as competidoras, por exemplo, da Aeris na China, que é o principal mercado. Esse mercado aqui não, a gente tem informações a respeito de algumas empresas e quando a gente compara em termos de margem, em termos de produtividade, a Tronox não deve para as empresas chinesas, tá? Então vale a pena a gente lembrar que a Tronox é controlada pela Tronox Global, que é uma empresa americana que tem atuação em praticamente todo o mundo, é listada na bolsa de Nova York. Lembrando que até 2019, ali como eu falei, muita gente ainda deve conhecer a Tronox como Cristal Pigmentos, né? Esse foi um processo de quase 3 anos, né, da troca de controle, e depois eles tiveram esse processo aí de mudança de controlador e troca de código também, tá? Já vamos comentar sobre essa questão de possibilidade de fechamento de capital. Muita gente pergunta sobre isso, porque nessa época eles fizeram uma OPA, que na verdade era pro forma, né, uma OPA exigida pela legislação, mas que não era, e muita gente achou que ela ia fechar capital, mas não era verdade. Não dá para descartar o fechamento de capital, né, pessoal, porque isso pode acontecer com qualquer empresa, né, mas hoje dificilmente o controlador faria um fechamento de capital, tá? Eu falo isso porque muita gente questiona em relação a tag along e outras coisas, e a gente tem que ver a possibilidade da empresa ser vendida, né? Hoje é baixo, até porque a própria controladora pegou empréstimos aqui pela controlada, né? E a Tronox é vista como estratégica para a controladora, mas pode vir um outro grupo grande e querer comprar tudo, né? E aí, conhecendo a base de minoritários da Tronox, dificilmente seria por um valor muito pequeno, né? Deveria ser por um valor bem acima do que o valor que está hoje no mercado, tá? Então a gente hoje não se preocupa com essa questão aí do tag along, né? E vê até, dependendo de quem quiser fazer a sua oferta, até como uma oportunidade de forte valorização das ações, né? Especialmente por esse fato, né, da empresa ser vista como estratégica aqui no Brasil. Eu lembro, né, pessoal, que eu vou deixar aqui para vocês as nossas assinaturas e a parte de resultados também,
onde nós temos estratégias como a nossa carteira de micro e small caps, tem as estratégias de médio, curto, longo prazos. Quero conhecer a carteira micro e small caps, é só clicar lá, tem um vídeo explicativo, tem os resultados, a gente atualiza ali todos os dias, vocês vão ver que os nossos resultados são bem acima aí da média do mercado. Eu desconheço hoje uma carteira de micro e small caps que, por exemplo, seja melhor do que a nossa, e vou deixar esse cupom que dá até 50% de desconto nas nossas assinaturas. Lembrando que essa promoção de aniversário da Capitalizo termina essa semana, tá? E o que vem acontecendo, né, pessoal, com a empresa, né? Nós tivemos algumas questões que prejudicaram muito os resultados da Tronox nos últimos trimestres. Se a gente pegar os resultados de 2021 em relação a 2022, a gente vai ver que a receita caiu, 958 milhões para 802, e o custo, né, dos bens aqui, dos produtos vendidos, né, subiu. Então, mesmo com a queda da receita, nós tivemos um aumento de custos, né? Tanto que o resultado líquido da empresa, o lucro líquido, caiu de 276 milhões para 68 milhões. E esse foi o principal motivo, né, talvez aí pela queda do preço das ações, porque nós tivemos um problema com a Paranapanema, né, que é o fornecedor de ácido sulfúrico para a empresa. E a Paranapanema anunciou, já acho que foi no final de 2021, se não me falha a memória, que eles iam ter que interromper, ia dar problema no fornecimento. E aí o que a Tronox teve que fazer? Teve que buscar o produto no mercado internacional, outros fornecedores, e só nisso, né, pessoal, quando a gente pega no final de 2021 para 2022, os custos aumentaram em 45%, tá? Boa parte desses custos foram compensados pelo aumento das vendas no final de 2021, mas o ano passado a empresa teve problema até para produzir em função dessa questão do ácido sulfúrico. Isso é uma situação que deve normalizar, né, pessoal, ao longo desse ano e também aí no ano que vem, tá? E agora, com toda essa questão de reabertura da China, os preços do dióxido de titânio ali a gente observa que já tem se recuperado bem, né? Inclusive, quando a gente pega os resultados do último trimestre, já tem uma boa recuperação das margens, e com os custos caindo e com a empresa né, conseguindo colocar preços maiores em função do mercado, principalmente do mercado chinês, tem só para melhorar. A gente enxerga agora que tem muito mais chance da empresa melhorar do que da empresa piorar, e isso pode, claro, ajudar na valorização das ações. Além disso, né, pessoal, a empresa é uma boa pagadora de dividendos. Em 2021, 2022, o dividendo pago foi bem alto, eles inclusive fizeram algumas antecipações, tanto que o yield hoje está na casa de 19%. Não só pela questão do dividendo maior, mas pela queda das ações, né? Se a gente olhar de 2021 até agora, as ações caíram 73%. Só esse ano a baixa está em 16%. Então o que acontece? Se a empresa distribuiu dividendo gordo e o preço da ação caiu, o yield acabou aumentando, tá? Então são esses dois fatores, tá? E o que acontece, né? A gente imagina, a Tronox é uma empresa que ela tem prejuízos fiscais aí para compensar, né? Então ela vai possivelmente ter um pagamento de imposto de renda baixo, e ela tem uma necessidade muito baixa de investimento, né? Na linha do que a gente comentou da Ferbasa, da Taurus, né? Mas mais na linha até da Ferbasa, né? Ela tem uma necessidade muito pequena de investimento, né? Ou seja, ela tem uma possibilidade muito grande de pagar bons dividendos esse ano, tá? A gente estima que ela possa pagar entre 4, né? Vamos botar um cenário um pouco mais pessimista, R$4, num cenário mais otimista, R$5 por ação. E considerando o preço atual da ação nessa casa dos R$24, ela pagaria um yield aí de 16% se ela pagasse esses R$4, que seria o cenário mais pessimista para esse ano. Então, é uma ação que tem a possibilidade de a empresa recuperando, ter mais lucro e pagar um yield também, o que acaba atraindo mais pessoas para comprar as ações, né? E quando a gente olha, não só a questão do dividendo, é uma empresa muito barata. Eu estava olhando aqui, ela está com um valor de mercado de 720 milhões de reais. Então ela é uma micro cap, né? Nem é uma small cap, é menor do que uma small cap. É uma empresa que tem uma situação de caixa bastante tranquila, né? A controladora dá condições para a Tronox ter essa situação de caixa tranquila. Ela está com uma dívida líquida negativa de 200 milhões, ou seja, ela pega o que ela tem em caixa, paga a dívida e sobra 200 milhões. E quando a gente pega o que eles têm em estoques, por exemplo, né, a preço de custo, não a preço de mercado,
daria em torno ali de uns 313 milhões. Então, se a gente pegar dinheiro líquido mais estoques, é 500 milhões de reais e ela vale 720 milhões em bolsa, uma coisa que não faz sentido. Sem contar ativos, né, terrenos, as fábricas e tudo mais. Né? Lembrando que desde 2015 ali, a empresa vem entregando um bom fluxo de caixa. Tá? É um ativo barato, um PL na casa de 10, mas levando em conta que o lucro foi muito achatado, né? O lucro caiu de 276 milhões para 68 e operando abaixo do valor patrimonial. Claro que tem mais risco, né, pessoal? Tem menos liquidez, né? Pode acontecer da ação continuar caindo, dos custos voltarem a subir, mas a gente acha que esse cenário é bem improvável e o mais provável de acontecer é a empresa continuar recuperando seus resultados e, considerando o preço atual da ação, pagar dividendos aí acima de 15%, 16%, tá certo? Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção e aqui vai estar na descrição do vídeo também os nossos contatos, qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para a gente, contato@capitalismo.com.br, quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, é só mandar um áudio ou uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos, até mais!